Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que a mão do Senhor esteja sobre você, e que nesse tempo o Espírito Santo possa gerar em você aquilo que é a semente das obras que Ele fará no dia de hoje, nos próximos que vem, e que a mão do Senhor esteja a confirmar aquilo que o Senhor já fez. Quero, nesse momento, trazer uma palavra ao seu coração, agradecendo os nossos irmãos, família Nova Aliança Boa Vista, que está conectados conosco, deixando um abraço para cada família, para cada pessoa representando a nossa igreja, a família Nova Aliança, e também deixando o nosso abraço para aqueles que estão distante, fora da nossa cidade, fora do nosso país, e conosco se conecta através da internet, através desse canal, e juntos estamos para adorar ao Senhor e ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero, para a base da palavra que traremos hoje, que o Senhor ministrará ao nosso coração, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, eu quero ler até o 11, amém? Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 até o 11, amém? Leiamos então. Esse texto fala sobre a cura de um cego de nascença no tanque de Siloé. E diz o texto: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu então: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou-o aos olhos do cego. Então disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que eram ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia, dizendo: sou eu. Perguntaram-lhe então: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e hoje posso ver. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra ministrada ao nosso coração. E quero, Senhor Deus, me colocar diante do teu Espírito Santo, para que eu possa ser nesse momento canal do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor fala
através da minha boca. Fala através de mim para esses que estão, Senhor, nos ouvindo, para aqueles que estarão posteriormente ouvindo através desse canal no YouTube, e todos aqueles que ouvirem, que sejam tocados pela Tua palavra, tocados pela Tua unção, tocados, Senhor, pelo poder extraordinário do Senhor. No nome de Jesus, eu me coloco apenas como canal, como servo, como instrumento do Senhor, e te peço, Senhor, fala ao coração dos nossos ouvintes, fala ao coração de cada um de nós, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, fazendo referência desse texto, falar sobre esse homem, e queria intitular essa palavra, esse sermão de hoje, como um cego, ou um homem mais que cego. Jesus, nesse texto que lemos, ele se depara em uma situação normal em que ele caminhava em meio à multidão em Jerusalém, em um lugar que era normal todos os dias estar aglomerado uma multidão de pessoas. Mas Jesus, nesse dia, passando em um certo lugar, de frente, próximo ao tanque de Siloé, ele se depara com um homem. E eu quero declarar, eu quero fazer uma observação a partir da palavra, que este era um homem mais do que cego, e por isso atraiu o olhar de Jesus. Jesus, quando ele passa por aquele lugar e que ele olha para aquele cego, Jesus, em meio à multidão, ele para. E por que ele para? Há muitos pormenores, detalhes que a palavra não nos detalha, mas há uma coisa no coração, no âmago, no espírito do pregador, que às vezes ousamos chamar de revelação, e na maioria das vezes mas também são imaginações, e eu quero que você me dê o direito de, mais do que as revelações que pelo Espírito Santo me foi dado nesse texto, que me permita ter algumas imaginações. E algumas imaginações dentro desse fato que esse texto nos traz, é que esse homem tinha algo além do normal para chamar a atenção de Jesus. Não por menosprezar e diminuir a capacidade de Jesus, sendo Deus, de perceber as coisas, mas eu posso imaginar que havia algo extraordinário, diferente, havia um diferencial no coração desse homem. E Jesus, quando passava ali, ele, próximo daquele tanque chamado tanque de Siloé, esse era um tanque com 20 metros de comprimentos por 5 metros de largura e por 5 metros de profundidade. Esse tanque havia um segredo, que brotava sobre ele uma água, que um certo tempo atrás ninguém sabia de onde vinha, mas no ano de 1886 foi descoberto que no tempo do rei Ezequias havia feito um canal que canalizava uma água que subterraneamente vinha canalizada por 530 metros, nascendo de uma fonte chamada fonte virgem, no vale de Cedron, vinha canalizado subterraneamente, escondida até aquele tanque. E quando Jesus passava sobre aquele tanque, um lugar
muito mais do que até hoje é um lugar de aglomerações, pontos turísticos. Era um lugar muito importante naquela época, porque de lá o povo retirava água para as suas utilidades. E então Jesus, passando ali, vê aquele homem, e o texto diz que Jesus, quando vê aquele cego, que há muitos anos estava ali, aquele homem vivia isolado ali, e mesmo que a multidão estava presente, mas ele era um homem sozinho. Mas nesse dia em que o texto descreve, ele teve a sua vida mudada, porque Jesus, ele é diferente de nós, e Jesus vê. Esse é o primeiro ponto que eu quero pontuar nesta palavra, para ministrar ao seu coração uma verdade de Deus hoje, para mudar a sua história. Talvez assim como esse homem, isolado em meio à multidão, isolado em meio às pessoas, e não é difícil percebermos isto, porque nós vivemos em um tempo em que há muitas pessoas isoladas, há muitas pessoas que estão em meio a tantas outras pessoas, a tantos vizinhos, a tantas aglomerações, mas mesmo assim se sente sozinhos, mesmo assim se sente isolado. Mas eu queria dizer essa verdade sobre Jesus que esse texto nos mostra. Jesus vê. E Jesus, quando passava, mesmo em meio àquelas aglomerações, mesmo em meio àquelas multidões que estavam ali, mas aquele cego, naquele momento ele experimentou uma realidade diferente. Jesus o viu. Mesmo que você se sinta sozinho em meio a tantas oportunidades, há muitas pessoas que não conseguem se sentir importantes, não conseguem se sentir valorizadas, não conseguem se sentir amadas, não conseguem se sentir, e dessa forma não conseguem enxergar esperança para a vida. Mas eu quero dizer essa verdade para você hoje. Jesus te vê. Assim como olhou para aquele cego e parou, ele olha e vê cada indivíduo. Diferente de nós que às vezes caminhamos nas aglomerações, em meio à multidão, e olhamos as pessoas como multidão, olhando para as situações que nos interessam como importante, e dando somente a estas importância. Jesus é diferente. Jesus olha para o indivíduo, e por isso Jesus prendeu a sua atenção naquele homem cego de nascença. Mas aí o texto diz que quando ele para dar atenção àquele homem, para mudar a história daquele homem, na missão que havia recebido do Pai, de fazer a obra de Deus aqui na terra, os seus discípulos perguntam, olhando para o cego e olhando para Jesus, Jesus parado ali, olhando para aquele cego. Eu imagino que Jesus naquele momento estava fazendo a leitura da história de vida daquele homem, e com o seu coração cheio de compaixão, vem uma voz dos discípulos que ressoa com a seguinte pergunta: Mestre, versículo 2, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus ali parado, eu imagino como ficou o coração de Jesus ali naquele momento.
Jesus, com o seu terno amor, cheio de compaixão por aquele homem, e visualizando no seu espírito a realidade, a história, a solidão, a tristeza, a necessidade daquele pobre homem, soa aos seus ouvidos uma pergunta que ao homem natural pode até ser normal, pode até ser compatível, mas para um Deus todo-poderoso, para o Filho de Deus, que tinha no seu coração uma imagem exata daquilo que era a sua obra aqui na terra, não cabe. E Jesus, naquele momento, ele não só vê, mas ele responde. E esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, primeira verdade desse texto é que Jesus vê, e vê de uma forma diferente de mim e de você. Por isso ele está te vendo na sua particularidade. Segunda verdade nesse texto é que Jesus responde diferente de mim e de você, diferente daqueles que condenam, diferente daqueles que julgam, porque os discípulos estavam julgando aquele homem e achando que ele estava cego, havia nascido cego porque alguém havia pecado. E aquele mal que assolava a vida daquele homem era fruto de um pecado que ele ou seus pais haviam cometido. Mas Jesus responde a mim e a você. Jesus responde às situações de uma forma diferente de nós. E é por isso que ele tem uma resposta para você. É por isso que hoje ele tem uma resposta para as suas indagações. Eu não sei qual é a sua indagação diante de Deus. Eu não sei qual é a sua postura, se é de homem e mulher que olha para as circunstâncias e julgam segundo o seu próprio conceito, segundo os seus próprios pensamentos, ou se você, nesse momento, é alguém que fez indagações a Deus e aguarda a sua resposta. Deus, Jesus responde. E Jesus nesse momento, ele respondeu primeiramente aos discípulos. E a primeira coisa que ele diz aos discípulos é: ninguém pecou. Ninguém pecou. E essa resposta aos discípulos nos ensina aquilo que Jesus veio para trazer, um tempo em que ele se fez o cumprimento da lei, para que nós, a partir dele, pudéssemos viver uma graça redentora e através dessa graça alcançarmos a misericórdia de Deus sobre nós. A segunda resposta que Jesus respondeu aos discípulos é: isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Olha só que interessante, olha só que sobrenatural. Talvez se fosse eu e você, com uma visão exata daquilo que era o propósito de Deus, porque eu imagino que o coração de Jesus fervia naquele momento, olhando para o sofrimento daquele homem, e olhando para o legalismo, a religiosidade fria que havia na cultura, no coração daquele povo. Talvez se fosse eu e você nesse cenário, teria dado uma descascada, uma cacetada nos discípulos, por causa dessa pergunta. Mas Jesus, com amor, ele responde e diz: ninguém pecou. Isso aconteceu para que pudesse se manifestar as obras do Pai nele. Às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias
estamos condenando a nós mesmos. Estamos aceitando a autocondenação. Estamos aceitando o apontar de dedo de Satanás. E há muitas pessoas escravizadas porque há muito tempo acreditou que padece de tantos males, porque não é digno de receber algo melhor do que isso. E assim o diabo tem escravizado tantas pessoas. E assim o diabo tem prendido tantas pessoas nessas mentiras, nessas condenações. Mas Jesus, Ele é aquele que veio e deixou claro que Ele é aquele que responde. E tudo aquilo que nos submete quando nós o conhecemos, nós precisamos entender, mesmo que seja um mal, mesmo que seja um fruto daquilo que nós plantamos, Ele é aquele Deus que nos responde, e nessa resposta, Ele está pronto para transformar a maldição em bênção, e nos fazer abençoados para a glória de Deus. Ele é aquele que veio para transformar o caos em alegria, em bonança, em estabilidade. E Jesus te responde hoje dizendo: filho, esse mal, este pecado, essa situação que você está vivendo, eu posso transformá-la em bênção na sua vida, porque eu te respondo hoje. Eu faço presente e te respondo. Não sei qual é o seu isolamento, não sei qual é o seu desmerecimento, não sei qual é a sua condenação, mas Jesus responde: você é filho amado e Ele quer mudar a sua história. E a terceira resposta que Jesus responde aos discípulos ainda, no verso que se segue, no verso 3, ele diz, no verso 4 ele diz: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Olha só que coisa sobrenatural a resposta de Jesus aos discípulos. A visão dos discípulos ainda tendiam à velha natureza, à religiosidade, à cultura daquele tempo, daquele povo. Religiosidade, legalismo. Mas Jesus responde: ninguém pecou. Isso aconteceu para se manifestar a glória de Deus. E nós devemos fazer a obra do Senhor, a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Será que essa mensagem é para o nosso coração hoje? Eu tenho certeza. Ao invés de ficarmos apontando o dedo ou se condenando, nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que está sucedendo a você, mesmo que pareça mal, Deus quer transformar em bênção. Jesus te responde hoje dizendo para você: isso aconteceu para que as obras do meu Pai se manifestassem em você, para que as obras de Deus se manifestassem em você, para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida. E esse problema não é um mal em si mesmo. Esse problema não é para derrota. Esse problema não é para vergonha. Esse problema é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida, para que haja uma oportunidade de testemunho do poder de Deus em fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera, do que aquilo que você pensa. Jesus responde. E Jesus também respondeu ao cego. Depois que terminou de responder aos discípulos, ele responde também ao cego. Ele volta a atenção agora para aquele cego. E a sua resposta agora não é com palavras, mas a sua resposta agora é prática.
Deus, Ele sabe do que você precisa. E Jesus te responde com palavras, mas também Ele te responde com atitudes práticas. E Jesus, naquele momento, Ele baixa, cospe na terra e faz ali um lodo com a sua saliva e com aquela terra, e pega aquele lodo e passa sobre os olhos daquele cego e diz para ele: agora você vai lá no tanque de Siloé e lava. Algo extraordinário que a gente observa nessa palavra, nesse texto. Há coisas que o texto não especifica, não detalha, mas são revelações para nós. Jesus nos ensina a primeira lição aqui, que Ele tem atitude prática para que nós tenhamos atitudes práticas. Jesus poderia muito bem ter pedido aos discípulos ou alguém da multidão que estava ali para pegar aquele homem nos braços e levar até os tanques de Siloé e lavar aquele lodo que estava sobre os seus olhos. Mas Jesus disse: não, você vai e lava no tanque de Siloé. Há coisas que Jesus faz por você, mas tem coisas que é você que tem que fazer. Há atitudes que Deus toma por você, e essas atitudes Ele já tomou. Jesus já consumou toda a obra na cruz do Calvário, e é por isso que Ele agora fala através da palavra, Ele fala através da revelação. Mas depois da revelação, depois da atitude prática do Calvário, a atitude agora é sua. A atitude prática agora é sua, depois da palavra que diz para você: ei, vai lá e lava no tanque de Siloé e você verá. E a segunda resposta que Jesus deu é justamente esta. A primeira é: Ele fez o lodo e passou, e depois disse: agora, depois da minha atitude prática, tenha a sua atitude prática. Vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lá você receberá a limpeza do seu mal. Quantas vezes nós queremos receber de Deus, mas não queremos ir até ao enviado? Quantas vezes nós queremos algo de Deus, mas não temos atitudes práticas para alcançar aquilo que é a lavagem, a limpeza, a purificação do mal que precisamos ser limpo? Quantas vezes nós queremos de prontidão aquilo que Deus tem para nos dar, mas esquecemos que a sua atitude prática já foi realizada no Calvário, agora é a nossa que precisa entrar em ação. E o que Jesus ensina é maravilhoso, que Ele se importa com cada um de nós sem distinção. E nesse texto Jesus mostra aos seus discípulos que não havia nenhum castigo, nenhuma maldição sobre aquele homem, mas pelo contrário, havia uma realidade naquela geração, uma cegueira que era muito mais profunda e pavorosa do que a daquele cego, do que aquela realidade física daquele homem cego. E aí, Jesus, depois de operar esse milagre, Jesus nos mostra a terceira verdade que eu quero pontuar nesse texto, a partir daquilo que Jesus é para mim e para você. A terceira verdade é que Jesus, além de ver, Jesus, além de responder, Jesus também cuida. O texto diz, logo mais adiante, no capítulo 30, no mesmo capítulo 9, no verso 35 a 38,
O texto diz que Jesus ouviu que tinham expulsado aquele cego que havia sido curado do templo. E então, quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus disse: já ouviste, e é aquele que fala contigo. Então disse o homem: creio, Senhor, e o prostrou e o adorou. É interessante observarmos a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus nesse texto vai além de ver uma necessidade. A preocupação de Jesus é responder a cada um na sua debilidade, na sua fraqueza, na sua limitação, na sua necessidade. Mas também é em cuidar daquele que precisa de cuidado. Aquela multidão que envolvia Jesus, a maioria estava preocupado com o alimento natural, com aquilo que Jesus fazia e não com aquilo que Jesus era. Mas Jesus, ele mostra uma preocupação, um cuidado nesse texto. Depois que aquele cego foi curado, depois que aquele cego foi lá, ele foi visto por Jesus, ele recebeu a resposta de Jesus, ele foi no tanque de Siloé, lavou aquele lodo que estava envolto nos seus olhos, e ele voltou a ver. Ele voltou não, ele começou a ver, porque ele nunca havia visto, ele nasceu cego. Então aquele homem estava a maior felicidade, pelo milagre que havia recebido de Jesus. Mas Jesus ainda tinha uma preocupação. Jesus ainda tinha uma preocupação que o levou a cuidar daquele homem. E ele soube que aquele homem, depois que fora curado, ele começou a sofrer perseguições, sendo indagado pelos fariseus, sendo indagado pelos religiosos, sendo criticado por aqueles que duvidavam, sendo criticado por aqueles que eram legalistas. E Jesus preocupa com a fé daquele homem, diante da perseguição. Veja só, diante da perseguição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, além dele te ver, além dele te responder, ele se preocupa em cuidar de você, porque diante da perseguição, ele se levanta para te ajudar, ele se levanta para fazer um com você, ele se levanta para exercitar a sua fé, para aumentar a sua fé. Jesus, quando soube que aquele homem estava sendo perseguido, ele o procurou, e quando o encontrou, ele não conhecia a fisionomia de Jesus, porque havia sido curado, mas quando ele foi lavar no tanque de Siloé, que voltou, Jesus não estava mais ali. Mas quando Jesus aparece a ele e se identifica, é para cuidar da fé daquele homem. E por isso Jesus disse para ele: crês tu no Filho do Homem? E aquele homem que agora via, não era mais cego, ele pôde ver Jesus e contemplar não só a sua unção, não só o seu poder, mas a sua fisionomia. E agora ele diz: olha, se você me disser quem é esse Filho do Homem? E Jesus diz: é esse que está falando com você, eu sou este. E aí então, tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. Então aquele cego prostrou e adorou, dizendo: eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio porque tu manifestaste o teu milagre na minha vida. E a fé daquele homem foi aumentada, a fé daquele homem foi multiplicada. Todas as vezes que nós precisamos, diante da perseguição, Jesus cuida de nós. Você está sendo perseguido? Talvez você não tenha percebido a presença de Jesus, mas Jesus tem se manifestado para dizer para você: ei, eu estou aqui,
Você crê em mim? Ei, eu estou aqui. Você crê em mim? Se você crê em mim, você não vai perecer. Se você crê em mim, você vai passar as dificuldades. Se você crê em mim, você vai vencer as dificuldades. Se você crê em mim, você vai vencer as perseguições que vierem sobre você. Seja os religiosos, seja os legalistas, seja os caluniadores, sejam aqueles que estão apontando o dedo para você. Ei, eu aumento, eu acrescento, eu exercito a sua fé, eu multiplico a sua fé. Creia em mim e você vencerá todas estas condenações, você vencerá todas essas perseguições. Você não estará sozinho, porque eu estou aqui e cuido de você. Jesus cuida. Jesus preocupa em cuidar de nós. E a mensagem que ele deixa nesse texto para nós nesse ponto é que a pior cegueira é aquela que te impede de enxergar o propósito real da vida, que é crer em Deus através de Jesus, o seu Filho. Essa é a maior cegueira. E essa é a preocupação de Deus conosco. Essa era a preocupação de Jesus ali. E é por isso que João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós não caminhamos em escuridão, porque Ele é a luz. E Ele é essa luz, Ele é essa água. Jesus, quando passou aquele lodo nos olhos daquele homem, Jesus estava fazendo muito mais do que algo inusitado. Jesus estava profetizando àquela nação cega, aquela nação religiosa, que não tinha condição, pela sua cegueira, de enxergar a Jesus. E é por isso que quando ele respondia aos discípulos, ele disse: a nossa obra é fazer a obra do meu Pai, e a obra do meu Pai é desfazer as obras do diabo. E eu estou aqui para isso. Mas ainda mais, eu estou aqui nesse mundo porque eu sou a luz do mundo. Quando nós entendemos que Jesus é essa luz, nós vamos entender o porquê que ele passou esse lodo nos olhos daquele cego. Jesus via a cegueira espiritual daquela geração. E quando ele passa o lodo, ele está dizendo: há uma água que precisa ser usada para tirar a sujeira, a cegueira que está sobre os olhos desta geração. Jesus está dizendo para mim e para você: há uma cegueira que precisa ser tirada, e somente através da água do enviado essa sujeira sairá. Somente através da água do enviado, só através daquele que é a fonte, daquela água que jorra da fonte eterna, é que pode nos limpar, é que pode fazer com que esses olhos que estão cegos volte a ver, esses olhos que estão cegos comecem a ver, para olhar para Cristo e não desanimar, mas pelo contrário, enxergar, não só no natural, mas enxergar para a vida eterna. Aquela cegueira estava diretamente relacionada aos olhos espirituais, e assim, tudo aquilo que nos cega está relacionado à nossa vida espiritual, e só através de Jesus é que nós conseguiremos mudar essa história. É interessante a gente entender que Jesus respondeu àqueles pecadores, porque ele estava com as suas atitudes deixando claro para mim e para você que tem jeito para nós, que ele veio para mudar a nossa história e mudar para a eternidade. Então, as verdades desta palavra, eu quero repetir para você para concluir essa palavra. Jesus não é um que está alheio.
Deus não está alheio a você. Talvez você tenha caminhado na mesma visão daquilo que muitos têm dito por aí. Se Deus existe, por que está acontecendo tantas catástrofes? Ah, se Deus é bom, por que muitos estão morrendo? Ah, se Deus é amor, por que tem muitas crianças inocentes morrendo de enfermidades? Por que tantas coisas? Mas o que Jesus nos ensina aqui é que Ele vê, é que Ele responde, é que Ele cuida. E se nós crermos nisso, nós vamos sair da fileira daqueles que só olha para condenar, só olha para indagar, e vamos passar para a fileira daqueles que recebem a água do enviado, para que as nossas visões, para que a nossa ótica seja mudada. E quando mudado, nós vamos entender. No meu devocional de hoje, no Salmos de número 81, eu chorei com Deus, porque Deus ministrou algo tremendo, e que encaixa nesta palavra. O texto do Salmo 81, fala que Deus, chamando o povo para, através do salmista, Deus chamando o povo para um alinhamento, para um conserto. Ele diz que a mão dele retirou o povo do Egito e levou para Canaã, sustentando em tudo. E o salmista pontua aquilo que Deus fez nessa caminhada até Canaã. Mas ele também pontua, e Deus dizendo que o povo de Israel não quiseram ouvir. E no verso, aqui, no verso 8, no verso 11, ele diz: o meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. E ele continua no 12 dizendo: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e eles andaram segundo os seus próprios conselhos. Eu fiquei imaginando, na leitura desse texto, hoje de manhã na minha casa, e depois do nosso devocional em família, eu chorei com Deus, imaginando, visualizando o sentimento do coração de Deus. Que Deus é esse que se expressa através do seu Filho, dizendo: olha, eu estou aqui, eu vim do céu, enviado pelo Deus de amor, para ver as suas necessidades, para responder às suas indagações, e para cuidar de cada um de vocês nas suas necessidades. Que Deus é esse que se coloca a dizer: ei, eu sou o Deus que chamei vocês, que tirei da terra da escravidão, conduzi vocês com mãos fortes, e fiz tudo para que vocês fossem uma nação forte, um povo poderoso. Eu abati os seus inimigos, eu afastei aqueles que te incomodavam, e como a vinha, eu fiz as suas raízes alcançar toda a terra de Canaã. Eu fico imaginando que Deus é esse Deus que declara na sua palavra que tem o prazer de ser chamado o Deus dele, tem prazer de chamar o seu povo de o meu povo. Que Deus é esse, que amor é esse, que se faz homem para amar o homem. Que Deus é esse que olha para cada um de nós e não aceita olhar como o homem vê, olhar para pessoas e enxergar apenas uma multidão. Que Deus é esse
que vê as suas particularidades. Que Deus é esse que está aí agora na sua casa, contemplando a sua necessidade e dizendo para você: eu estou vendo, eu vejo, eu respondo, eu cuido, e eu abro os seus olhos para que você possa me ver de uma forma diferente. Por quê? Porque eu quero ser o seu Deus, porque eu quero te chamar de meu, eu quero uma aliança com você. Ei, Deus está te chamando nesse tempo, para que você possa entender a sua voz. Não há uma catástrofe assolando o mundo por acaso. Deus está dizendo: ei, eu quero lavar os seus olhos, eu quero ser a água para tirar a sua cegueira. Ei, eu quero estar com você para responder na intimidade todas as suas indagações. Ei, por mais que você não creia em mim, eu quero estar com você. Eu quero ouvir o seu coração. Eu quero que você creia em mim, mesmo que seja necessário. E quantas vezes Ele já tem feito isso, ido atrás como foi atrás daquele cego, para dizer: ei, sou eu que te curei. Ei, sou eu que fiz aquele milagre aquele dia lá na sua vida, naquele dia lá na sua casa. Ei, sou eu que poupei você da morte, daquela enfermidade. Ei, sou eu que te dei aquele livramento daquele acidente. Ei, sou eu que estava com você naquela situação lá que você nem sabe. Ei, sou eu estou cuidando de você. Amém? Você recebe? Deus está falando com você aí na sua casa, porque Ele te ama, e Ele te chama hoje. Vai até o tanque e lava os seus olhos, porque tem algo te fazendo cego e te impedido de ver aquilo que você precisa ver. No nome de Jesus, que você possa, a partir dessa palavra, nunca mais ser o mesmo, porque esta é a obra que Jesus veio fazer na terra. Essa é a obra do Pai que Ele veio fazer. Que você pudesse crer nele, que você pudesse mudar a sua vida, para que Ele pudesse mudar a sua história. Que você pudesse crer, tendo olhos abertos para vê-lo como Ele é. Amém? Que essa mensagem fique para o seu coração, que essa mensagem continue ministrando você. Você é especial. Por isso Jesus diz para você: eu te vejo. Enquanto ninguém te vê, eu estou te vendo. E eu respondo aquilo que ninguém sabe te dar respostas. Eu tenho resposta para você, e eu cuido de você. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja presente sobre a sua casa. Que esse mal não alcance a sua casa. Que esse mal que assole o mundo não toque a sua família. Que esse mal que assola o mundo não entre nas portas da sua casa. E eu profetizo isso no nome de Jesus. E que a mão do Senhor esteja sobre você, porque Ele te vê, Ele te responde e Ele cuida de você. Amém? No nome de Jesus. Deus abençoe.